Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do Shark Voice e estou muito animado. Como eu sempre tenho falado dos outros episódios, né, a gente sempre tem procurado convidar pessoas de vários segmentos exatamente para a gente entender como que está o mercado aí fora, a área de contact center, a área de marketing, enfim, vários segmentos. E hoje nós estamos recebendo aqui uma especialista em CRM, a Ana Luísa, coordenadora de CRM. Obrigado, viu, Ana, por ter aceitado o meu convite, por estar aqui participando do Shark Voice. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui para apresentar para todo mundo o que é CRM, né? Sim, muita gente não sabe ainda. O que é CRM. E assim, a gente estava conversando, né, nos bastidores, pessoal, sobre o CRM. A gente vai falar muito sobre isso aqui. Então, pegue um papel e caneta. Você que é empresário, você que tem uma equipe operacional, pegue as dicas, tá? Porque eu acho que depois dessa entrevista aqui, muitas coisas, muitas lacunas que vocês tinham, dúvidas, vão ser sanadas. Tá? Nada de segredinho. Nada de segredinho. Ô, Ana, mas antes de a gente falar da parte de CRM, se apresenta para o pessoal quem é a Ana Luísa, para as pessoas que te seguem já e para as pessoas que não te seguem vão começar a te seguir. Legal. Bom, gente, prazer estar aqui novamente falando com vocês. Eu comecei na área de comercial, vamos dizer assim, e fiquei por uns 9 anos trabalhando com a área comercial. Uhum. Sempre gostei muito da área comercial, eu gosto muito de lidar com o cliente. E cheguei numa certa fase da minha vida e tive um burnout. Nossa. E muito por conta daquelas métricas, né? Uhum. De metas que tem que seguir, temos que bater e tudo mais. E eu trabalhava 20 horas por dia, muito fissurada por bater metas, aquelas coisas todas. Tive burnout, decidi me afastar do comercial por 6 meses, fiquei afastada por 6 meses, tomei conta da minha saúde, cuidei de tudo. E quando eu fui voltar, eu conversei com um amigo meu, que já era da área de CRM, e ele falou comigo: Aninha, você tem tudo que a gente precisa para a área de CRM, porque todas essas táticas que são utilizadas na área comercial, elas são muito utilizadas em CRM. E aí eu preciso de uma pessoa de confiança, queria que você viesse trabalhar comigo, Rafael, meu mentor. E eu fui trabalhar com o Rafa, a gente, em um mês, éramos uma equipe de 6 pessoas, em um mês viramos uma equipe de 2 pessoas, apenas eu e ele, eu era assistente. E aí, daquele jeito, né, fui pegando tudo na raça mesmo, tive que aprender as coisas muito rápidas, mas o que eu achei mais legal disso tudo, desse processo todo, foi que eu me redescobri. Uhum. Assim, depois de um burnout, eu achei que não tinha mais como me encontrar e eu me redescobri e hoje faço o que eu amo fazer. Beleza. E assim, Ana, falando sobre CRM, né? Foi essa oportunidade que veio até você, né? Então, e eu acho que é muito legal, né? A parte de se redescobrir, principalmente profissionalmente. Mas o que te fascinou no CRM? Antes de a gente entrar, tá? Do que é um CRM, eu acho que seria legal você falar dessa parte da sua vida. O que te fascinou no CRM? Eu sempre fui fissurada por comportamento humano. Uhum. Gente, vou falar uma coisa que, enfim, eu sou tão fissurada em comportamento humano que eu sou fissurada em reality show. Uhum. E CRM é isso, é comportamento humano e a gente acaba utilizando várias técnicas comerciais, então juntou, como dizemos lá em Minas, a fome com a vontade de comer. Uhum. E agora falando, né, assim, da parte de CRM, a gente conversando aqui nos bastidores, pessoal, sobre a Shark Data, né, uma empresa de software, nós temos um CRM. Falando para a Ana aqui sobre as dificuldades que a gente tem, eu acho que isso também é do brasileiro, né? Nós temos muita dificuldade de mudança. E é ruim, né, ter esse pensamento, porque às vezes a gente acaba tendo problemas, falando de empresa, né, de gestão, por resistência. Né? Então eu sempre fui a favor de ouvir, né, de conhecer tendências, conhecer ferramentas, né? É sempre importante você saber o que está acontecendo, principalmente a tecnologia, né, que muda rapidamente, né? Uma coisa, a gente falava de há 5 anos atrás era uma coisa meio estranha, uma coisa improvável, e agora é o que está mandando no mercado, né? Inteligência artificial. Então, eu queria que você respondesse, Ana, o que é um CRM para uma pessoa que fala assim, eu quero saber o que é o CRM do início. O que é um CRM?
Tá. A profissão CRM é Customer Relationship Manager. Quer dizer que é a pessoa que trabalha ali por trás do software do CRM para fazer todas as análises em relação aos clientes, né? Sim. E trabalhar as campanhas que são o objetivo ali daquela empresa, daquela marca. O CRM em si é a plataforma que a gente utiliza para guardar os dados, para poder ter acesso e mais facilidade a todos os clientes ali em um lugar só. Perfeito. E qual que é a importância, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas para que eu vou ter tudo isso aí? É bobagem, né? Para que? Se eu uso o meu celular... Às vezes a gente pega, né, pessoas mais saudosistas, vamos dizer assim. Mas eu uso meu celular aqui, eu compro um chip para minha operação e dou um celular para cada pessoa aqui e a gente está se virando assim. Eu acho isso um risco, né? Principalmente no dia de hoje, com LGPD. Qual que é a importância, Ana, que você vê de uma empresa ela sair dessa parte de celular, de Excel e ter um CRM na sua companhia? Eu acho que pior que o Excel é o celular. Sim. O Excel ainda você consegue ter uma organização ali para quem é bom com o Excel. Porque a gente tem também esse lado de que tem muita gente que não sabe o que está fazendo no Excel e acha que sabe o que está fazendo. Mas o CRM em si, ele te dá possibilidades infinitas de trabalhar com essas comunicações que precisam ser feitas e mais ainda de estocar dados. CRM é feito com base em dados, com base em análises. A gente não tira nada da cabeça, não é o que eu acho que vai funcionar aqui. Então, ter uma central que te ajude a analisar esses dados de uma forma melhor é o caminho ideal, assim. Vamos supor que você tenha um funcionário, a gente estava conversando isso aqui antes, você tem um funcionário que passa a não fazer parte do seu time mais, e aí você vai perder todo o histórico que você tinha naquele WhatsApp dele, por algum motivo, ou porque ele saiu e ele quis deletar antes de sair, né? Pode acontecer, né? São vários riscos que a gente não precisa de ter. Então, acho que CRM é tudo, assim. Eu acredito que não tem como fazer um trabalho efetivo sem você ter uma boa plataforma de CRM. Perfeito. E é isso que a gente, que é o meu pensamento também, até comentando contigo antes, principalmente para um gestor de times, né, que precisa ter o dado na ponta, né, então hoje as pessoas, gestores, líderes, precisam ter acesso a dados. E esses dados, eles têm que ser acessíveis, ou seja, você tem que abrir uma página e aqueles dados virem de maneira aberta para você, né, então, por exemplo, o Excel ele já não te dá essa funcionalidade. Mas tem as fórmulas, sim, mas o Excel ele não vai atualizar a todo tempo, ele tem limitação de dados, né? Então, por exemplo, o CRM ele proporciona para que você consiga ter dados a gravações, você consegue ver o que os seus funcionários estão conversando em real time, né? Em tempo real. Então, isso te dá segurança e te dá também controle, porque eu acho que isso é o ponto, né? Para mim, é inadmissível um gestor não ter controle da sua equipe, que entra a questão do celular. Então, se eu dou um celular para cada um, então eu dou um celular para Ana, dou um celular para Luciana, dou um celular para outra pessoa, eu não tenho como saber o que eles estão conversando. Exato. Eu precisaria pegar o celular e ficar olhando, só que até então, eu não sei, a pessoa pode ter feito alguma coisa, pode ter guardado dados sensíveis, né? A gente está muito com essa questão da LGPD em vigor. Então, assim, gente, olha a gravidade, né, de você achar que é uma bobagem não ter uma plataforma e, enfim, né, eu acho que ainda muitas pessoas ainda têm essa mente um pouco mais no passado, sabe? Não sei se você sente isso na sua profissão também, que o pessoal ainda tem resistência. Sinto muito isso, e principalmente em BH, de onde eu venho, porque aqui em São Paulo as coisas elas já são mais avançadas, né? Sim. Em Minas Gerais, o mineiro ele é muito tradicionalista, então para ele sair daquilo ali é complicado. As pessoas falam que se uma empresa dá certo em Minas Gerais, ela vai dar certo no restante do país, né? Porque a gente é muito tradicionalista mesmo. Mas eu acho que está na hora da gente chegar, né, virar essa chavinha, porque eu já vi inúmeros casos de funcionários que saem, levam a clientela toda para outra empresa. Até quando que a gente vai ficar aceitando esse tipo de falta de controle, né? Sim. E como é que você faz? Assim, quando você entra em contato, Ana, por exemplo, com alguém, você vai apresentar uma plataforma, você vai falar de CRM. Quando a pessoa te mostra uma resistência, como é que você usa hoje? Você tem algum tipo de tática para você quebrar
essa resistência? Ou para, por exemplo, convencer essa pessoa a importância de ter uma plataforma? Então, eu acho que a importância de ter essa plataforma vai passar muito pela prática do dia a dia do CRM. Uhum. Por exemplo, eu não consigo fazer um trabalho personalizado para os meus clientes se eu não tiver uma segmentação personalizada. Como que eu vou segmentar isso? Eu vou segmentar isso através da plataforma de CRM. Sim. Né? A gente sabe que quanto mais personalizado é o atendimento, mais eficaz ele é, mais retorno ele vai trazer. Então, eu vou separar meus clientes em grupos, em segmentações ou em bases, né? Independente da nomenclatura, mas eu não consigo fazer isso com tanta facilidade não tendo um CRM, sabe? Sim. Então, o dia a dia do trabalho de CRM, que hoje está cada vez mais cheio de técnicas novas, é essencial, assim, sabe? Sim, e a gente percebe também que é outro ponto que eu queria entrar com você, que é sobre a questão da IA, né? Uhum. Mas antes da IA, por exemplo, eu acredito, né, que é impossível, muitas pessoas hoje, elas têm esse pensamento de eu não preciso de tecnologia, né? Então, eu não preciso porque, eu já estou me dando muito bem do jeito que eu estou. Só que a tecnologia, eu acho que ela não é mais opcional. Não. Né? Ela é obrigatória. Então, por exemplo, acho que todos hoje têm um chat GPT ou um Gemini instalado no seu celular. Uhum. A gente até brincou com uma convidada aqui que ela falou que o chat dela, né, é como se fosse o conselheiro, né, como se fosse o psicólogo dela. Então deu até nome, enfim. E aí, de fato, né, muitas pessoas usam o chat GPT e é isso, tá, gente? Mas imagina, se você usa isso para o seu dia a dia, no seu particular, quem dirá a sua empresa numa parte operacional, né? Então, assim, às vezes quanto dinheiro, né, muitas pessoas estão nos assistindo, estão perdendo simplesmente porque não investe, né, em alguma coisa, enfim. Imagina, né, a gente tem uma operação e a gente não está falando nem de substituição de pessoas, tá, gente? A gente está falando de pessoas que consigam produzir mais com menos esforço. Sim. Você pensa dessa forma também? Total. Por trabalhar muito com dados, eu trabalho com dados, mas eu não gosto de matemática. É uma doideira isso, né? Eu também sou assim, eu não gosto de matemática. Porque, na verdade, trabalhar com os dados em relação a CRM é trabalhar com comportamento humano. A gente vai segmentando por comportamento. Então, a gente precisa de ter o auxílio da IA ali no dia a dia para a gente conseguir fazer as coisas com maior rapidez, talvez, em grandes quantidades. Então, se você é uma empresa que trabalha com um número de clientes maior, né, não ter uma IA para te ajudar a fazer a leitura desses dados vai demorar muito. Então, você vai jogando o seu resultado cada vez mais para frente, né? Sim. Você já trabalhou com iGame já, Ana? Sim, eu trabalho com iGame acho que tem uns 6, 7 anos. E o que você vê de diferente, por exemplo, de um CRM para o público iGame, no caso, para um CRM comum? Você vê alguma diferença na parte de perfil do cliente, no caso mais focado para jogador, né? Na plataforma. Na plataforma é focada para jogador. Eu vejo diferença nos dois, assim, tanto no público, o comportamento é bem diferente. Hoje a gente tem um comportamento mais rápido, a mudança de comportamento do jogador ela é mais rápida e a gente tem também maior quantidade de dados. Então eu consigo mapear mais comportamentos dentro do iGaming do que num mercado normal, vamos dizer assim. E em relação ao CRM e à plataforma, a diferença básica é que a gente não consegue ter um CRM que não tenha gamificação. Hoje, a maior parte da retenção feita pelo iGaming é numa gamificação, num processo de loyalty, que a gente vai retendo aquele cliente ali para ele ter o diferencial, né? Daquela casa ou daquela marca. A gente, inclusive, entrevistou hoje no período da manhã uma pessoa que trabalha, principalmente um especialista, que fala da parte de antifraude. Da parte que legal. Focada em iGaming, por exemplo. Então, que é um mercado hoje que está em alta, né? Então, assim, para você ver, né, tá tudo correlacionado. Então, tanto a parte de experiência do jogador, enfim, numa plataforma gaming ou numa plataforma convencional,
traz essa importância, né? Sim. E aí eu queria tirar uma dúvida com você, que talvez seria uma dúvida também que o pessoal tenha. E aqui, tá, gente? Não vou nem puxar sardinha para Shark Data, poderia fazer, mas eu acho que a pergunta é: como que hoje uma pessoa ela tem que escolher uma plataforma de CRM? Né? Por que eu falo isso? Como eu tinha comentado, eu vim do call center, então já trabalhei 15 anos no call center, então já usei, acho que as principais plataformas de CRM eu já utilizei. E aí o que acontece? Plataformas excelentes, plataformas que deixavam a desejar. Mas o que para mim era muito importante, principalmente, é a questão do suporte, porque imagina, aconteceu uma situação que me fez trocar de ferramenta exatamente porque eu não tive um suporte quando eu precisei. E qual que era o suporte? Eu trabalhava como gerente de uma empresa focada em empréstimo consignado. Só que toda a parte de atendimento do consignado era via WhatsApp. E o que aconteceu? Os bloqueios dos números pela Meta. Que nós utilizávamos números convencionais que não tinha API da Meta. E aí bloqueou. Só que eu fiquei basicamente com toda a minha central parada. E a gente estava falando de milhões de retorno ali. Ou seja, cada dia era de 2 a 3 milhões que a gente tinha. E é tudo via WhatsApp. Então, eu entrei em contato com essa plataforma, uma plataforma muito conhecida e não era barata. E aí o que aconteceu? Eu não tive retorno, eu tive que abrir ticket, porque eu não tinha contato direto com o analista. Eu tive que abrir um ticket na plataforma deles, e aí o ticket vai lá para análise para depois te responderem. Só que aí demorou 1 hora, 2 horas, deu o dia todo e não me responderam. E aí para mim eu achei um absurdo, né? Porque o cliente ele tem que ter visualização, ele tem que saber o que está acontecendo. Uma plataforma é paga, né? Então imagina, e esse retorno, né? E como eu posso dizer, essa perda que eu tive por ficar sem. E aí, isso me deixou muito chateado. Então, eu acho que a parte de suporte é muito importante. Muito importante. De ter o suporte e a ferramenta também te trazer automações, né? Então, você tem que ter como ver a sua equipe. O que você acha que é importante hoje? Por exemplo, talvez tenha pessoas aqui que não tem CRM. Às vezes a pessoa até... Poxa, a Ana me convenceu. A Ana me convenceu aqui que é muito importante ter um CRM. Agora, a pergunta é, como eu faço para escolher um CRM? Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é entender quais são as suas primeiras dores, assim, do porquê que você está escolhendo ter uma plataforma de CRM. Aquela plataforma vai suprir, né, as dores que você tem, vai conseguir fazer o que você precisa fazer? Isso hoje no mercado é fácil de encontrar. Várias empresas, né, têm isso. Mas eu costumo diferenciar algumas empresas, principalmente na tratativa delas com os clientes. Porque se é uma empresa que está fazendo uma plataforma de atendimento ao cliente para facilitar, para melhorar a vida ali daquela empresa, ela não consegue fazer esse próprio atendimento dentro de casa, então, assim, tá errado. Tem alguma coisa errada ali nesse meio do caminho, sabe? Eu acho que isso é uma das principais coisas a se olhar. Reputação no mercado, com toda certeza. Nossa, e hoje o que mais tem é canais que você pode ver reputação. Né? Exatamente. Acho que reputação no mercado a gente tem que sempre olhar, porque também para a empresa te deixar na mão numa hora para outra não custa. Então, acho que é mais sobre isso mesmo, assim. Porque cada mercado vai precisar de um tipo de ferramenta, de um tipo de plataforma. Às vezes, por exemplo, no iGame, a gente tem plataformas que são próprias para iGame, né? Então, a gente tem que entender qual que é a principal dor da empresa, onde que ela trabalha e ver quais são as plataformas que estão por ali que conseguem suprir essas coisas. Eu sempre costumo dizer, pedir pro pessoal contar alguma história de alguma coisa que aconteceu. Você já teve uma situação ruim com... Não precisa falar nome, nem nada, mas você já teve... Ou tem uma coisa que te incomoda em uma plataforma que não pode acontecer? Ou você já passou por uma situação de você usar e você ter uma experiência ruim? Nossa, já. Eu passo por isso quase todo dia. Então você tem história pra contar. Não precisa citar nome, nem nada, mas não, eu acho que é legal. Às vezes vai que alguém tá passando por isso, ou já passou, ou vai passar. Vai que achar que Data resolve o meu problema, pois gente. Mas é que no iGame a gente tem algumas empresas que são voltadas mesmo pro iGame, que precisam ter essa parte de gamificação, todas essas coisas. E as plataformas travam muito, né? Travam muito. Só que a gente lida ali com 20 mil, 30 mil clientes no dia, daí pra mais. E aí trava pra uma pessoa, não, vai travar pra todo mundo. E aí o nosso suporte
chove de reclamação. E aí a gente vai atrás do pessoal para cobrar, para ver o que está acontecendo. Eles nunca sabem de onde vem o problema. Assim, eles desenvolveram a plataforma, eles que inventaram a plataforma, como que não sabem de onde vem o problema, né? E às vezes a gente vai descobrir que são inconsistências de envio de dados. Então, assim, é para armazenar dado, mas aquela plataforma não está pronta para armazenar dado, não faz muito sentido. Então, também voltando na última pergunta que você fez, isso é uma coisa que a gente tem que avaliar muito na plataforma que a gente escolhe no dia a dia. Não, imagina. Porque imagina você ter uma... Que eu acredito que se assemelha muito ao que eu falei, né? Então, eu fiquei sem WhatsApp. Que basicamente, então, imagina o jogador ficar sem visualização até para passar para o jogador, né? Para passar para um... Sim, às vezes o jogador ele ganhou uma bonificação e a bonificação não cai na carteira dele nunca. Então, assim, ele já ganhou, já foi comunicado a ele que ele ganhou e ele precisa entrar no suporte e falar, eu ganhei, cadê? Né? Não tem necessidade disso. E a gente, claro que a gente não vai ficar explicando para ele que o erro não é nosso, né? A gente não vai fazer isso. Mas é bem chato quando isso acontece várias vezes. Mano, sabe uma coisa que me chateia, eu acho? Eu queria muito saber a sua opinião. A gente tá falando, né, nós estamos basicamente terminando o ano, né? O ano. E nós temos um leque de empresas, né, de concorrência. Então, por exemplo, né, falando aqui do nosso cenário, o que não falta é plataforma de CRM. Então, eu penso muito, é uma visão minha, eu penso muito fora da caixa, né? Eu penso assim, todos têm plataforma, então eu preciso me diferenciar de alguma forma. Então, o que as empresas, em vez de eu pensar o que as empresas estão fazendo, eu penso o que as empresas não estão fazendo. E aí, o que eu percebo que isso aí, gente, acho que a gente pode até depois no YouTube o pessoal comentar lá, mas o que eu percebo que muitas empresas elas não fazem? Elas não gostam de customizar plataforma. O que seria a customização que eu falo, tá, gente? É, por exemplo, você falou mesmo, né? Você atua num iGame. O iGame, ele tem um perfil de atendimento que não vai se enquadrar, por exemplo, para talvez um call center padrão, um saque, um back-office. Então, a plataforma, ela não pode ser uma plataforma fechada, né? O brinco da caixa, né? Não pode ser uma caixa fechada. O que é caixa fechada? Eu tenho isso, ó, Ana, essa aqui é minha plataforma. Tô, você pagou por ela, eu vou te dar isso. Aí você vem e fala, Bruno, muito legal a sua plataforma, mas, poxa, você não consegue modificar isso aqui para mim, para melhorar? Porque, assim, esse dado aqui para mim não faz sentido. Para mim faz sentido outros dados. Só que eu falo, não, Ana, você contratou a plataforma assim, assim é, e eu não vou mudar minha plataforma porque você... Quadrado, né? Quadrado. Então, isso é uma coisa que muitas empresas ainda têm, empresas grandes, que elas não mudam de jeito nenhum, e se for mudar, elas vão cobrar um absurdo para o cliente, sendo que é uma mudança que não é plausível, sendo cobrado aquele valor. Então, o que eu penso? A plataforma ela tem que, além de ouvir o cliente, né, de ter um contato mais próximo, que eu também entendo que as empresas elas estão, em vez de se aproximar, estão se distanciando. Eu nunca vi, por exemplo, ninguém chamar um cliente para conversar assim. É muito raro, né, ver alguma empresa conversar com o cliente ou chamar para um café. Gente, coisas básicas. Eu não sei como é que é em BH, tá? Mas eu lembro BH a gente resolve tudo com café e pão de queijo. Infelizmente, muita gente... Seria muito bom. Eu acho que quantos cafés e pães de queijo não viraram negócio? Sim. Né? E isso se perdeu com o tempo. Isso é ruim. Né? Principalmente aqui, eu sou do comercial. Isso para mim é muito importante, ter isso que a gente está tendo agora. Mas empresas, nem todos pensam assim, né? Com certeza. E aí eu penso muito isso. Então, às vezes a pessoa ela tem uma plataforma, mas não quer... Ah, não, o cliente quer isso. Não, é ele que aceite a plataforma do jeito que está. Mas, poxa, custa mudar? Custa você adaptar? Porque se você não adaptar, vai ter um amiguinho do lado que ele vai fazer. E você vai acabar perdendo. Então, não sei se isso te chateia também, porque eu acredito que para você é legal você ter uma coisa customizada até para te ajudar. O que você acha sobre isso? Faz todo sentido. O meu trabalho é customizar a comunicação para o cliente. Se eu for customizar uma comunicação para o cliente, ou se eu não tiver como customizar uma comunicação para o cliente, meu trabalho não vai ser feito da forma que ele precisa ser feito, não vai ser efetivo. Então, a gente está saindo do caminho que a gente precisa percorrer. Sim. E você já teve a situação, por exemplo, de... Eu não sei como é que é hoje, né? A parte que você citou um exemplo muito claro, né? De acontecer um problema e a empresa não saber te falar, né? O que aconteceu. E eu percebo também que tem situações... Tem essa situação e tem situação também que, às vezes, a empresa ela não ensina como que o cliente deve usar um CRM. E aí é complicado, porque, por exemplo, às vezes você pega uma empresa maior que ela tem um suporte ali, ela tem alguém técnico que ela vai saber. E quando uma pessoa não tem? Será que a empresa ela tem hoje disponibilidade ou ela consegue ensinar
uma pessoa a usar a sua plataforma? Ou às vezes ela até ensina no onboard, mas depois ela vai lá e abandona o cliente, que acontece muito também, né? É muito diferente você ter o especialista daquele produto ensinando para o cliente como que aquela plataforma funciona do que você ter um time de CS, por exemplo, né? Uhum. Eu acho muito diferente, assim. Misturar atendimento com essas coisas. Normalmente as empresas não dão muita atenção para isso, né? Mas eu acho que é essencial ter aquele suporte, ensinar a utilizar a plataforma, porque o que acontece? O CRM, ele vem de teorias, né? Uhum. Então, a gente vai trabalhar aquelas teorias, vai trazer para a prática aquelas teorias, só que a gente vai trazer para a prática sabendo como que funciona aquele CRM. Se eu não souber como que aquele CRM funciona, eu não vou conseguir trazer a prática que eu preciso trazer. Sim. Então, não estou chegando no meu objetivo, né? Ô, Ana, ainda falando sobre essa parte de tecnologia, né? E trazendo um assunto que está bem alta, que é a IA. Uhum. Né? Então, onde passa, né? Todo mundo fala de inteligência artificial. A minha pergunta, são duas perguntas, na verdade. A primeira é se você usa a IA, né, hoje no seu dia a dia, e como você usa a IA. Então, se você usa hoje no CRM, como é que é a tua interação com a inteligência artificial? Uso, não vivo sem, não só para o trabalho, mas para a vida pessoal Eu também. sou psicólogo também? Não, psicólogo não, eu tenho a minha psicóloga, eu não abandono ela não. Mas o chat GPT eu chamo ele de chatinho. Uhum. Já é meu chatinho e a gente tá ali todo dia junto, trabalhando junto. O bom é que a gente consegue treinar a inteligência artificial para trabalhar do jeito que a gente quer, né? Então, você vai abrindo um projeto, por exemplo, dentro do chat GPT, e ali você vai trabalhando e ele vai salvando na memória dele. Então, cada empresa que eu passo, eu crio um projeto novo e ele sabe trabalhar exatamente as cores daquela empresa, o formato, por exemplo, que os meus chefes gostam que eu apresente resultados. Eu tenho chefe, por exemplo, que eu já trabalhei, que gostavam de resultados em documentos de Word. Tenho chefes que trabalham com planilhas. Então, o chat já vai salvando aqueles formatos que eu costumo trabalhar, diferente para cada empresa, e vai facilitando o trabalho no dia a dia, sabe? Uhum. Por exemplo, eu vejo que o pessoal tem usado muito a IA para a parte de atendimento também, né? Sim. E aí também tem o ponto, né, da questão do medo que as pessoas têm, né? Então, que é uma coisa que a gente sempre tem falado aqui nos episódios, né? Sobre a IA vai substituir o humano, a IA vai tirar o emprego de todo mundo, que fica sempre essa, né? Até brinco, né? Fica aquela questão de Skynet, Exterminador do Futuro, né? A máquina sobressaindo ao humano. Eu entendo que não é bem assim, mas a gente Também. tá claro, né, que o ser humano obrigatoriamente ele vai ter que aprender a trabalhar de uma certa forma com a IA, né? Ela tem que ir seguindo, porque a tecnologia não vai parar. Né, eu acho que é uma coisa que já saiu, né, não tem como eu escolher não trabalhar com tecnologia, porque é algo que já está no nosso dia a dia. O celular já é a prova disso, né? Então hoje o celular, acho que o que menos você faz é ligar. Né? Então você usa tudo do celular. Você usa o WhatsApp, usa a câmera, mas o que você não usa é a ligação, né? O que menos usa. Então, falando sobre a IA, né? Então o que eu percebo também? Que as pessoas elas usam a IA, mas elas também usam a IA de forma errada. Então, por exemplo, no CRM, né? Por exemplo, a gente aqui na plataforma tem IA. Só que a gente sempre faz uma parte de consultoria que use a IA da forma correta. Então, por exemplo, excesso de bots, né? Que o pessoal usa. Não vou colocar bot. O cliente vai entrar em contato com a minha empresa. Eu vou colocar lá 10 bots para chegar até lá na lista. Não, tá demais. Tá chato. Coloca menos. Tenta não colocar um bot muito com cara de robô, mas um bot mais humano. Tente colocar uma marca na sua empresa, uma forma mais legal de falar. A IA, a mesma coisa. Né? Então, por exemplo, eu não sou contra a IA para o atendimento. Eu acho super válido, mas acho que você pode colocar mais, como você falou, a IA é treinada. Então você pode fazer uma IA mais, como é que eu posso dizer, mais moderna, em vez de ser uma IA com cara de bot. Personalização é tudo, né? Personalização. Então eu vejo que às vezes o pessoal pesa a mão, ou talvez não teve algum tipo de consultoria, e aí o cliente não tem uma experiência legal. O que você vê sobre isso? Eu acho que essa ideia de que as máquinas vão dominar o mundo vai depender muito se o ser humano vai deixar, né? Sim. Porque o chat GPT ele não trabalha sozinho. Você tem que dar um comando para ele. Então você tem que aprender, hoje em dia, o diferencial dos funcionários, né? O diferencial que você pode ter na sua carreira profissional é aprender a comandar a IA.
Se você não sabe comandar a IA, você vai acabar perdendo espaço de trabalho. Assim como as pessoas que não têm inglês perdem espaço de trabalho, né? Assim como as pessoas que talvez não tenham se desenvolvido tanto em um curso, feito um curso superior, alguma coisa do tipo. Eu acho que está mais para esse caminho do que para uma dominação mundial, vamos dizer assim. Você acha que falta também, o pessoal pesa muito na utilização? A gente até brincou, a gente sempre brinca aqui também, sobre a questão das fotos, né? Que é um exemplo bobo, mas ele tem muito a ver, que é a forma que você usa. Então, às vezes, por exemplo, é errado você usar a IA numa foto? Não. Acho que todo mundo aqui já usou, ou usa, enfim. O problema é você usar de uma forma que descaracterize a sua imagem. Então, ou seja, você não está mais aperfeiçoando a imagem, você está transformando a imagem. Então não é mais você que está ali. Né? Quantas pessoas hoje, né, já vai lá e põe uma foto na IA, e aí quando você vai ver a pessoa pessoalmente, não tem nada a ver com aquilo. Tem nada a ver. Vocês me reconheceram, né, gente? Graças a Deus. E aí eu acho que é muito isso. Então, às vezes, a pessoa coloca tanta IA no atendimento que fica um atendimento irreconhecível. Sim. Eu acho que é a mesma lógica da foto. Você acha que também o pessoal pesa muito a mão sobre como usa? Cara, pesa muito. Eu conheço muitas. Meu Instagram tá cheio disso. Gente que pesa a mão na IA. Nossa! Você acha que é importante essa parte de consultoria de IA pelas empresas? Acho muito importante, porque acaba sendo uma ferramenta da sua plataforma, né? Sim. E assim como você ensina outras ferramentas dentro da sua plataforma, você pode ensinar isso também, né? É um diferencial da sua marca, com toda certeza. Eu trabalho com a IA dentro da plataforma de CRM que eu utilizo e tá salvando a minha vida. Tá salvando a minha vida, porque muitos dados ela consegue me entregar de uma forma mais rápida para eu poder tomar uma decisão mais rápida no caso de urgência, por exemplo. Sim, e o que eu percebo, né, e eu acho que é legal, eu acho que isso vai muito da minha vivência do call center, né, que é a questão da experiência do cliente. Então, por exemplo, quando você entra em contato com uma empresa, seja ela normalmente é via WhatsApp, né? Acho que o pessoal liga, mas acho que hoje isso foi se perdendo, né? Acho que poucas pessoas hoje usam o telefone, né? Assim, para parte de suporte. Normalmente é via WhatsApp. Não que não tenha, né? Mas acho que hoje o canal primordial é o WhatsApp ainda, né? E o WhatsApp, ele tem que ser muito... Eu penso assim, eu já tive 2 experiências ligação virou cobrança, né? Virou cobrança, que as pessoas normalmente não atendem, né? Porque já sabem que é cobrança. Ou não é número desconhecido. Eu mesmo não atendo número desconhecido. Também não. Então, assim, eu acho que até a parte do call center teve que se reestruturar, porque antes o call center basicamente era 90% da ligação, né? Acho que hoje a efetividade disso deve ser muito baixa. Então, normalmente é o WhatsApp. Então, eu prezo muito sobre a questão da experiência. Eu já tive 2 experiências, uma positiva e uma negativa com IA. Então, eu sempre pego isso até como conselho. Uma, eu entrei em contato com uma empresa que me atendeu com IA e com bot, só que tinha muito excesso de bot e a IA era muito cara de IA. E aí, por exemplo, eu queria resolver uma coisa, mas era tão mal configurada que eu não conseguia. Então ficava aquele looping, eu não conseguia resolver o que eu precisava. Não tinha essa opção, né? Não tinha opção, ou às vezes o robô foi mal configurado. Só que eu fui para uma outra empresa, que é uma empresa que tinha uma configuração excelente de IA, e aí, tipo, a pessoa me atendia assim, e aí, Bruno, tudo bem? Como é que você está? Como uma pessoa me atenderia. E aí, assim, super divertido, foi até uma experiência divertida, né? E eu não tô falando de tirar, tá, gente? O analista humano. Mas, por exemplo, segunda via, perguntas que você conseguiria programar uma IA para atender, ajudaria muito a sua parte operacional, porque aí o analista atenderia de fato aquilo que é muito grave ou muito importante, né? Então, olha o tanto de tempo que você conseguiria, a questão do esforço do cliente, né? Então, o cliente não ter que se esforçar tanto para chegar até a resolução, que é uma coisa muito importante. Então, ou seja, tudo é configuração. Então, isso a empresa precisa fazer, uma consultoria, enfim, de como configurar. Isso, para mim, é muito importante, para que a pessoa tenha uma experiência legal, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Fazendo um parênteses nisso que você está trazendo, eu acho muito interessante, porque o CRM, ele acaba ajudando a equipe comercial a trabalhar de uma forma mais leve, né? Eu, no início, trouxe aqui para vocês que eu tive meu burnout e tudo mais. A sobrecarga de trabalho de uma equipe comercial, ela pode ser frequente, né? Vamos dizer assim. Então, se você tem como automatizar alguma coisa para deixar o seu funcionário trabalhar com coisas com mais criatividade, com mais tempo, com mais tranquilidade, ele vai te entregar um trabalho, um resultado melhor, né? Então, eu não acredito que não faça sentido utilizar IA ou automações para esse tipo de situações, assim. Perfeito. Né? E assim,
eu sou muito a favor. Quanto mais coisas você conseguir colocar dentro de um CRM, melhor. Porque assim, também é uma outra coisa que eu defendo muito, tá, gente? Aí agora eu vou trazer a sardinha pro meu lado um pouco. Que é sobre a questão da multicanalidade. Eu acho muito importante isso, porque assim, voltando para a minha área de call center, eu já trabalhei com 5 ferramentas ao mesmo tempo. É um caos, tá? Para quem é gestor de call center sabe. Então eu trabalhava com uma plataforma para WhatsApp, uma plataforma para telefonia. Não só eu, como os analistas também. Tinha que abrir 3 telas de atendimento. Então, ou às vezes dava um problema em um e os outros funcionavam. Às vezes, então, ou seja, eram suportes diferentes, meios de comunicação diferentes. Então eu já trabalhei com uma plataforma para e-mail, uma para telefone, uma para WhatsApp e uma para geração de leads. Eram 4. Ou seja, um para desespero. Que era para gerar base, né? Porque que eu fazia? Eu tinha que gerar uma base para mandar para os analistas, né? Para os supervisores, para eles dividirem. Então quem fazia a base era eu. Então eu tinha uma plataforma para fazer base. Aí eu tinha a outra plataforma que era a parte que os analistas usavam o WhatsApp. Aí uma outra para telefonia, ou seja, 4 plataformas diferentes. E eu imagino, e os analistas reclamavam, porque isso é só plataforma. Fora os portais, que normalmente as empresas têm, né? Então, que é a intranet, né? Fora o bloco de notas, fora que também os analistas, aqui é uma coisa muito importante, alguns trabalham com checklist, ou seja, eles têm uma fraseologia que eles são despontuados caso eles não sigam aquela fraseologia na ordem. Então olha o tanto de coisa que você está pondo na cabeça do seu analista. Você está pondo 4 plataformas, mais um checklist de informações, ou seja, por que não reduzir isso, colocar tudo num lugar só? Então isso para mim é muito importante e eu acho que vai chegar uma hora que não vai ser mais opcional também. As empresas vão obrigatoriamente ter que colocar tudo em um lugar só, lógico que de uma forma organizada, mas trazer, porque hoje hoje é Instagram, o pessoal entra em contato para vender. Algumas plataformas de iGame usam ainda o Telegram, né? Telegram, a gente usa muito. Telegram. Então o WhatsApp eu acho que é um pouco mais complicado, né? Porque tem a questão da meta, mas o telefone o WhatsApp é proibido pra gente. Proibido? Por enquanto, sim. Telefonia, acho que mais para uma parte receptiva, enfim, mas olha o tanto de opções que você poderia ter e você não tem, você pode perder. Então, para mim, é muito importante. E aí eu queria saber de você, Ana, por exemplo, o que para você é importante uma plataforma de CRM ter focando em futuro? Porque assim, a gente tá acabando o ano, né? Vai vir política agora, as eleições, mas daqui vai vir alguns anos. O que você acha que um CRM vai começar a ter que aprender a ter? Porque a gente sabe que vai nascer outras empresas por aí, né? E o mercado tá bem duro. Nossa, pergunta difícil. Mas eu acho que, seguindo essa tese que eu gosto muito da personalização, eu acho que a gente tem que entender para onde que o mercado tá indo, né? Sim. Hoje, por exemplo, a gente não tem envios de WhatsApp dentro do iGame. Mas não quer dizer que daqui a 1 mês, 2 meses, 4 meses, isso não seja liberado. E aí, dentro da plataforma, já vou conseguir fazer isso ali? Ou eu vou precisar de mais uma plataforma igual você estava falando? Né? Então, eu acho que a empresa também tem que estar antenada ao mercado, às necessidades dos clientes, para trazer o que vai facilitar. Porque a ideia do CRM é facilitar, né? E como é que você vê também a experiência do jogador para os próximos anos, né? Porque eu entendo que principalmente a parte de iGaming está crescendo muito, né? Tá. Inclusive uma empresa, também não vou citar o nome, mas um influenciador grande, ele falou que acho que 80% do lucro dele veio, né, do iGaming, vem em si da parte de jogos, enfim. Sim. Então, assim, é um mercado que está em expansão, né? Então, como é que você vê a questão da experiência também de uma plataforma para jogador? Porque isso aqui eu acho que é legal. Porque a gente falou muito também da parte de atendimento como um todo, né? Mas o que você vê hoje que o jogador ele procura quando ele entra em contato com uma equipe e o que você acha que tem que ter uma plataforma para atender esse tipo de público? Então, a gente está tendo hoje o boom do Brasil no mercado de apostas, no mercado de iGame, né? Na Europa, esse boom foi há mais ou menos uns 15 anos. Lá não tá assim como tá aqui? Lá na Europa? Lá já foi. Já foi. Agora as coisas estão mais estabilizadas, né? Passaram por todo o processo também de problema de legislação, problema de vícios da sociedade com os jogos, como que vai fazer com isso? E aí, bloqueia, não bloqueia? É legal, é ilegal? Então, a gente está passando por essa reformulação agora no mercado. A Europa já passou por isso, Estados Unidos já passou por isso. É um caminho que a gente já sabe que a gente vai percorrer. Mas eu acho que o principal é a gente ter o cuidado com o jogador, né? O jogador, ele é nosso cliente. A gente só tá ali porque tem o jogador.
a gente tem que ter cuidado com o jogador, né? Jogo responsável hoje é uma norma no Brasil, tá? Então, a gente sabe que apostar não é brincadeira, a gente sabe que apostar não é investimento, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas, falando da parte do atendimento, é um diferencial para o jogador, porque não é todo mundo que sabe como a plataforma funciona. Então, se você tem um suporte ali 24 horas, é um diferencial para o seu jogador, porque ele vai ter mais garantia, mais confiança naquela casa. Da mesma forma que o atendimento também pode trabalhar para cuidar do jogador. Olha, você está há muito tempo apostando, já tem, sei lá, 4 horas seguidas, uma hipótese, tá? Que você está apostando. Será que não é melhor você dar uma pausa e voltar amanhã? Todos esses cuidados também trazem para o jogador a sensação de confiança na casa. Porque a gente não está ali para explorar o jogador, a gente está ali para trazer, né, o entretenimento. Então, essas coisas que o atendimento pode fazer e esse tipo de situação, quem vai entregar para a equipe é o CRM, é a plataforma que vai entregar esses comportamentos, né? Então, através de um CRM, a gente consegue saber quais jogadores estão jogando há tanto tempo, quem entrou ontem, quem entrou hoje, quem entrou há 30 dias. Então, a gente consegue personalizar a comunicação e cuidar mais do nosso jogador. Não, perfeito. E sobre você, Ana? Como é que você enxerga a sua carreira daqui a uns anos? Quais são os seus objetivos daqui a alguns anos? Você já parou para pensar nisso? Já parei. E aí? O iGaming é muito dinâmico, né? As coisas acontecem muito rápidas no iGaming. Tem hora que dá um friozinho na barriga, mas eu quero muito conseguir dissipar meu conhecimento de CRM. Eu acho que é muito mais importante eu compartilhar isso com as pessoas e ter mais funcionários trabalhando com isso da forma que tem que ser feita, da melhor forma possível, do que eu ter aquele conhecimento que eu busquei só pra mim, pra eu ser a maioral, vamos dizer assim, sabe? Então, eu tenho um trabalho de mentoria, já tô na minha 4ª turma da mentoria. Hoje não se encontra no Brasil com facilidade cursos de CRM, então foi por eu ter essa dificuldade de estudar, que eu quis abrir a minha mentoria. Então, eu tenho essa mentoria hoje e eu pretendo continuar num caminho de liderança dentro da área de CRM. Perfeito. Ô, Ana, a gente tem uma brincadeira aqui, começou há pouco tempo, que é um ping-pong, né? Que eu vou te fazer uma pergunta rápida e você responde com uma palavra ou com uma frase de uma forma mais rápida. Tá bom. Tá? CRM em uma palavra. Comportamento. CRM é mais estratégia ou tecnologia? Estratégia. Aquisição ou retenção? São opostos, mas complementares, né? Os dois, não tem jeito. Os dois. Segmentação ou personalização? Personalização. Automação ou relacionamento humano? Os dois misturados é uma boa também, mas eu acho que eu vou de automação para facilitar a nossa vida. E qual métrica de CRM você nunca ignora? Nunca ignoro dentro do iGaming o GGR. GGR? E qual que é o maior erro de quem trabalha com CRM? Eu acho que o maior erro é tratar a CRM como simples disparo de comunicação e não personalizar. E a última é uma tendência que todo profissional de CRM deveria acompanhar? Uma tendência? Nunca parar de estudar. Perfeito. Então, nunca pare de estudar, tá, gente? Ô, Ana, eu quero te agradecer mais uma vez a presença. Eu que agradeço. Foi um bate-papo bem leve, mas ainda não acabou. A gente sempre deixa o final aqui com a câmera com o convidado. Tá bom. Então, o que eu gostaria que você fizesse? Você desse um conselho para empresas que hoje não usam CRM ou usam, mas de uma maneira errada, enfim. Desse um conselho para essas pessoas. Empresas de iGaming também, fica à vontade. E no final, deixa a sua mentoria, como que a pessoa faz para entrar em contato com você, suas redes sociais. Se quiser, telefone, quiser compartilhar também, pode compartilhar. Brincadeira, tá? Mas aí pode pôr. Qual que é a forma que entra em contato com você? E qual que é o canal que você mais usa? Tá bom. Então, eu acho que não ter CRM é um dos maiores erros que a gente pode cometer.
Eu brinco muito que brasileiro tem aquela mania de síndrome de vira-lata, né? Uhum. E a gente gosta tanto das coisas do exterior, e lá fora a CRM já é uma coisa tão disseminada, já é uma coisa tão trabalhada, por que a gente ainda não conseguiu trazer isso pro Brasil? Sabe? A gente gosta de tudo que é estrangeiro, mas não quer aprender a fazer bem feito como eles. Então, acho que isso é o essencial, assim, da gente pensar. Bom, minha mentoria é uma mentoria personalizada, como tudo que eu gosto de fazer. O ideal é que você entre em contato comigo, me explique qual que é a sua intenção em fazer essa mentoria. É uma mentoria voltada para o iGaming, então se você quer entrar para o mercado de iGaming, a gente pode fazer ela desde o início, explicando o que é a área do iGaming. Se você já é do iGaming e quer vir para a área de CRM, a gente pode fazer ela também já personalizada dessa forma. São turmas de até 4 pessoas. As aulas costumam ser durante a noite, durante a semana ou finais de semana. São 10 módulos que a gente trabalha e a gente trabalha no ritmo dos alunos. Então, não tem horas-aula, a gente vai trabalhar no ritmo do aluno. E aí, no final, tem um teste para a gente dar a certificação, que também uma mentoria sem certificação não faz sentido. Né? Que chique, hein? E como é que o pessoal faz para entrar em contato com você? Então, pode entrar em contato pelo meu LinkedIn, tá? Eu não lembro meu LinkedIn direito. Mas tem meu Instagram também, que é a Aninha Ribeiro depois, 2. Tá bom. Seu LinkedIn é seu Instagram? Ou você usa mais o seu LinkedIn do que o seu Instagram? Eu uso os dois. Usa os dois, então? Gente, sou viciadinha em tudo. Abro tudo, a gente todo coloca dia. seu Instagram, seu LinkedIn, e aí o pessoal entra em contato com você pra agendar e você passa as informações da mentoria. Isso mesmo. Beleza. Gente, eu acho que é isso, né? A gente falou muita coisa e, assim, foi tudo aquilo que eu imaginava que seria esse bate-papo. O que eu vou pedir, gente, assistam, né? A gente vai marcar a Ana no LinkedIn, no Instagram, e a gente pede também, comenta embaixo. Talvez você tenha um CRM, você passa por alguma coisa que a Ana citou aqui, comente, né? Eu acho que é legal ter essa interação também. E como é que vai funcionar? A gente vai, as fotos que nós estamos tirando aqui vão para as nossas redes sociais, para as redes sociais da Ana também, a gente vai lá e marca. A gente vai lançar os cortes. Aqui, em especial, a gente vai lançar muitos cortes aqui, porque são várias coisas muito importantes. E a gente também vai colocar o vídeo da entrevista na íntegra no nosso canal do YouTube. Tá? Então eu vou pedir para vocês, sigam a Shark Data, LinkedIn, Instagram, YouTube também, se inscrevam no canal da Shark Data, se inscrevam também nas redes sociais da Ana. Por favor. E é isso. Pessoal, brigadão. Obrigado, Ana, mais uma vez. Obrigada a você. Valeu, Qualquer pessoal. dúvida eu estou à disposição também, viu, gente? Só me contatar por aí. Beleza. Valeu, gente. Brigadão e até a próxima. Tchau, tchau.